E aqui no estúdio eu recebo os meninos deste projeto maravilhoso, Play Higher. Muito obrigada, meninos. Lucas Vaz, Nelsinho Júnior, muito obrigada por virem aqui no Tudo Mais. Vamos falar de futebol, vamos falar de Deus, de crianças. Quero que vocês contem tudo pra gente. Muito obrigada, viu? Bom dia. Sim, bom dia. Prazer é todo meu. É uma bênção estar aqui com vocês hoje. Que legal. Obrigada, viu, Nelsinho? Obrigada também aí pela disponibilidade. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês e, como você falou, falar de futebol, que é o que o brasileiro ama, e de Jesus. É, perfeito, né? Então vamos começar, gente? Vamos entender o que esses meninos fazem. É sensacional. Só isso que eu tenho para dizer para vocês. A gente vai conversar e você vai entender. Lucas, me conta, você há 7 anos atrás foi embora para os Estados Unidos para jogar futebol. Sim. E aí no meio do caminho você encontrou um projeto aí que tocou seu coração? Como que é? Me conta um pouquinho da sua história, vamos lá. Sim, eu joguei aqui no Brasil, nas bases de São Paulo, Palmeiras e Ponte Preta, né? E com 19 anos ali, Deus mudou um pouco da minha trajetória. Eu tive 2 lesões muito graves no joelho, que me fizeram repensar um pouco os planos e acabei indo para os Estados Unidos, né, com uma bolsa para jogar futebol lá, né? A liga universitária nos Estados Unidos é muito grande, né? Eles colocam muito investimento. Então acabei indo para lá e há 1 ano atrás os caminhos se encontraram depois da minha graduação lá. Os caminhos cruzaram com um projeto lá e assim foi amor à primeira vista também. Como você falou, a vida inteira eu jogando futebol e o amor por Jesus também. Eu vi as duas coisas combinadas e vi que esse era o propósito de Deus na minha vida, em fazer parte desse projeto. Foi um grande passo de fé no momento que eu entrei, né? O projeto estava se estruturando ali, mas graças a Deus, Deus tem abrido as portas de uma maneira incrível. A gente ter começado aqui no Brasil, de terem jogadores por trás, hoje também cristãos apoiando o projeto. E a gente impactando a vida dessas crianças, que é o principal, eu acredito, né? Falar do amor de Jesus, né, em primeiro lugar, e também dar uma plataforma de graça para eles terem acesso a mentores como eu, Nelsinho, e a equipe de voluntários que a gente tem incrível lá. Mas é basicamente isso. E como que é o projeto nos Estados Unidos, assim? Como que você chegou até o projeto, que você olhou e falou, nossa, que é diferente, né? Porque assim, todo menino tem esse desejo de jogar futebol, aí de repente você encontrou esse projeto e falou, nossa, que interessante isso. Sim, o que me pegou muito, assim, o futebol nos Estados Unidos, ele é muito caro, então para uma família participar de uma escolinha, lá custa assim, em torno de $4.000 no ano para os pais. E assim, clubes tem um monte lá, assim, tem muito clube para as crianças participarem. É um pouco diferente aqui no Brasil. No Brasil ainda tem investidores e pessoas que investem no futebol e assim, criam uma plataforma para as crianças serem vistas, né, ou jogarem. Lá nos Estados Unidos ainda está estruturando o futebol, né. É o 4º esporte, a gente tem o beisebol, o basquete e o futebol americano e depois vem o futebol, né. Agora com o Messi entrando, eu acredito que vai estruturar mais. Mas aí eu estava envolvido com o futebol já, né, na parte dos clubes. Só que eu entrei, quando eu vi o projeto, foi uma coisa assim, nossa, o Play High ele fornece uma plataforma de graça para as crianças, onde todos os outros clubes estão cobrando para os pais participarem. Então é uma plataforma de graça, onde a gente tem uma oração no começo, né? E as crianças literalmente jogam futebol. Porque muitas das crianças hoje em dia não querem muito treinar, principalmente pequenininhas, querem só jogar, entendeu? Onde elas jogam e assim, de uma maneira leve, né? Longe do estresse, dos pais, assim, talvez pressionando. Muitos pais lá nos Estados Unidos, por falta de informação, às vezes acabam, né, pressionando os meninos. E aqui a gente viu, nossa, é incrível isso. Isso não tem em nenhum lugar, eu nunca vi uma plataforma assim, que é igual ao Play Higher. Então eu falei assim, cara, eu vou largar todas as outras propostas que eu tive no futebol, assim, para trabalhar no futebol de clubes e quero focar 100% no projeto. Nossa, há 1 ano atrás. É muito acessível, então. Sim. E Nelson, como é que foi isso, assim? O Lucas pegou e te falou, tem um projeto aqui,
tô de olho nele, por que não levar para o Brasil? Como que foi essa conversa aí entre vocês? Quando a primeira vez que ele entrou em contato comigo, porque eu conheço o Luquinhas há muito tempo, né? Eu joguei durante 10 anos aqui no São Paulo também, e nessa época da base, o Luquinhas é mais novo que eu, nós jogamos juntos também, e a gente sempre foi muito próximo, né? Aí nesse momento que ele foi pra lá, ele viveu durante 7 anos lá nos Estados Unidos, eu tava jogando esse ano num time no Paraná. Aí ele me ligou e falou, cara, tem um projeto assim, 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 um projeto que o maior propósito é a gente compartilhar do amor de Jesus, voltado ao futebol e tal. E eu acho que é muito isso que ele fala, né? Deus, ele acabou unindo esse propósito, né? Tudo aquilo que nós fizemos de início na caminhada, jogando, né? E talvez não tendo boas influências, que o futebol é muito difícil, a influência no futebol é algo, sabe, é muita coisa errada, a gente vê muita pessoa que é má referência. Ele falou, a gente tem uma plataforma aqui para fazer algo completamente diferente, ser uma referência boa para as pessoas. Aí ele começou a me explicar e eu não entendi direito, né? E ainda quando ele falou que era um projeto social, eu tive a oportunidade de conhecer o projeto lá nos Estados Unidos, eu fui para lá uns 3 meses atrás. Quando eu cheguei lá, ele falou, é um projeto social. Aí chegava um pai de Tesla, outro pai de BMW, eu falei, o que é isso? Falei, que projeto social? Porque a realidade é muito diferente, né, aqui no Brasil. E aí, cara, em pouco tempo que eu tava lá, eu vi crianças que queriam se cortar com 13 anos, querendo se matar, e hoje, através do projeto, tiveram a vida restaurada, assim, né? E aqui a realidade é diferente porque é uma realidade, né, cultural, isso, muita parte financeira. Então, assim, nós iniciamos o projeto em 3 semanas, teve crianças que iam literalmente descalça, né, não tinha uma chuteira, não tinha crianças que faltavam e a gente falava, a gente tem que pegar no pé, porque é de graça, as pessoas não valorizam muito. Aí ia falar, por que você tá vindo, por que você faltou? Ah, tio, porque se eu não viesse hoje eu não ia pegar o sopão para comer. Então, assim, é uma realidade muito diferente, né? Mas Deus, ele tem feito coisas, assim, muito lindas em tão pouco tempo, né? Tanto que uma das crianças que ia descalça, né? Quando eu fui para lá, a gente compartilhou disso lá, né? Em um final de semana nós levantamos 90 chuteiras. Né? Uau! E a gente tem doado todos os finais de semana para as crianças, sempre uma ou duas ganham uma chuteira. E aí o Luquinhas trouxe um monte de camiseta dos Estados Unidos, trouxe bermuda, trouxe shorts, meia, bolsinha. Então, assim, todo final de semana sempre tem um prêmio, né? Claro que tem o mais importante, que a gente está falando do amor de Jesus, mas elas saem de lá também com um lanche, com um tênis, com uma chuteira, com uma camiseta, com shorts. Então tem sido algo bem, bem legal que a gente tem feito ali. Olha só que maravilhoso, estou encantada. Parabéns, meninos. Obrigado. Assim, acho que Deus, ele usa mesmo as pessoas, coloca as pessoas no lugar certo, na hora certa, e depois para fazer essa diferença, não é? Olha só como vocês estão transformando a vida dessas crianças, né? Estão preenchendo ali esse sonho também dessas crianças. E o projeto acabou de chegar no Brasil, gente. É isso. São novos. Muita coisa. Tá fresquinho. Agora me explica uma coisa, como que vocês... Aí você tomou a decisão de vir, contatou o Nelsinho foi, conheceu. Como que vocês fizeram esse mapeamento para saber assim, vamos atuar primeiro em uma comunidade? Hoje vocês estão atuando em uma comunidade da Zona Sul. Sim, Zona Oeste. Zona Oeste, perdão. Zona Oeste, exatamente. Tá. Foi uma coisa geográfica, assim, né? Como o Nelsinho compartilhou, acredito que aqui nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, os pais ainda conseguem levar os meninos talvez 30 minutos, 40 minutos de distância, eles conseguem dirigir, né, pela condição deles, mas aqui no Brasil a gente entende que o Play Higher vai ser um pouco diferente. Em vez de ter uma sede em específica, né, lá a gente usa o espaço da Saddleback Church, né, do pastor Rick Warren. Eles forneceram a igreja para a gente usar, um espaço lindo, que tem lago, tem como se fosse um centro de treinamento mesmo, que a gente montou lá. Ah, que demais. É bem legal. E aqui a gente entende que pela essa parte de questão geográfica, né, muitas das crianças elas estão andando da comunidade para chegar até a quadra. Então, a gente identificou por conta do Nelsinho ter nascido e crescido na região e eu numa região muito próxima também. Então, nesse começo, os voluntários que estão ajudando a gente a carregar o projeto também, todos geograficamente moram na região, então a gente já conhecia a comunidade, tinha um acesso, né, mais fácil também, então a gente decidiu... fica mais fácil, por isso, né? A gente está vendo as imagens aí, agora está acompanhando as imagens. Este aí foi lá na Zona Oeste? Sim.
Sim. Aí vocês usam a quadra que tem lá já na comunidade, o espaço. Como que funciona na prática o projeto, sabe? Como a criança que quer participar chega, como que é? Vamos lá. É uma vez por semana, 2, Nelson? Como que é isso? Então, na verdade, esse vídeo que o pessoal está assistindo agora foi um evento que nós fizemos, ele foi na Coab Raposo. Ah, tá. Ele foi na Coab Raposo. Por a gente ter jogado futebol, a gente conhece muitas pessoas, né? Então, aí nessa localidade da Coab, tem um amigo nosso que chama Felipe Sampaio, que ele joga no Botafogo, e ele tem um projeto que já acontece lá. E aí a gente está fazendo em uma outra comunidade, a gente fez essa junção com o projeto dele, a gente fez um campeonato, assim, algo bem diferente para a criança. Meu, eles viveram algo ali que dificilmente eles iriam viver se não tivesse projeto. Então Deus, ele tem levantado muitas pessoas para estar ajudando a gente. E, meu, a gente conseguiu o troféu da Champions, a gente colocou fumaça para eles entrarem no jogo. Foi uma Copa Play Higher. Foi algo, assim, lindo. Que daí, depois disso, o Luquinhas tá tendo uma ideia aí em breve de... Futuramente, se Deus quiser, ter a Champions da favela. Ah, que legal! Vamos orar para isso, né? Sim, Que Deus sim. abençoe, então, todos esses desejos. A gente vê a alegria, né? O astral, né? É muito alegre o Sim, vídeo, né? sim, Então, você vê sim. que as crianças ali estavam realmente se divertindo. Então, são eventos hoje que vocês estão fazendo aqui no Brasil. Sim, hoje a gente tem todos os sábados, né, nessa comunidade, então planejamento para o começo do ano que vem, né, a gente já está implementando a cultura, então até no começo, assim, os meninos às vezes, é difícil, assim, talvez xingavam o outro durante o treinamento ali, tinha um comportamento mais explosivo. Hoje, depois de 3 meses, a gente já vê que, assim, se o menino fala palavrão, o outro repreende, sabe, já tem aos poucos, né, a cultura está sendo implementada. E hoje a gente está aos sábados, né, durante 3 horas aos sábados, e a partir do ano que vem, a gente vai, nessa mesma localidade, a gente vai começar uma segunda sessão, né, e a gente vai começar uma primeira sessão em uma outra quadra de uma outra comunidade, que é Tá. próxima também. Então, eu e o Nelsinho, a gente tem, e o pessoal dos Estados Unidos, a gente tem esse objetivo de até junho do ano que vem, a gente ter por volta de 4 localidades e 5 sessões de treinamento entre as localidades por semana. Entendi. Então, acompanhamento bem próximo. Essa de hoje, de todos os sábados, ela fica onde? Vamos passar certinho Sim, a localização. ela fica num campo que é um complexo da prefeitura, né, que chama o Campo do Colorado, que ele chama no quilômetro 15 da Raposo Tavares. Ah, entendi. Mas então, É na comunidade do Sapé. na comunidade do Sapé. Então, quem quiser conhecer, gente, todos os sábados, então. Que horas? Todos os sábados, das 9 ao meio-dia. Das 9 da manhã ao meio-dia. E as crianças que querem participar, os filhos, né, que querem inscrever, os pais que querem inscrever os filhos, como que faz? Sim, hoje a gente tem um Instagram, né, que é bastante movimentado, então muitos dos pais estão entrando em contato pelo Instagram, né, que é @playhirebrasil, que tá até ali. Tá aí na tela, gente? Ó, e o telefone também. Sim, e a gente tem o telefone que é de contato, né, a gente tem um telefone próprio para o Playhire também, que os pais, assim que a criança vem, né, preenche a ficha de cadastro lá, pessoalmente, a gente coloca os pais no grupo, né, do Playhire. Então, hoje, por volta, a gente tem fixo aí umas 60 crianças aos sábados. Caramba, 60 crianças. A gente faz essa separação de idades, né? Das 9 até as 10h20, crianças de 7 a 10, das 10h30 às 11h50, crianças de 11 a 13. Ah, então tem uma divisão a gente ali, de faz. menores e maiores. E a gente tem conversado muito, porque assim, o projeto é algo muito recente no Brasil, né? Uhum. E por ser novo e por ser de graça, as pessoas elas acabam não valorizando muito, né? Então eu e o Luquinhas, a gente tem conversado muito para conseguir fazer essa organização de realmente conseguir cadastrar as crianças. A gente já tem feito isso, né? Mas pro ano que vem, se Deus quiser fazer algo ainda, sabe, melhor, para que a pessoa, por exemplo, no início, como eu falei, a gente dava essas chuteiras e tal, e a gente fazia um sorteio. Teve crianças que foram um dia, ganhou a chuteira e nunca mais foram. Sumiu. Né? Então a gente está fazendo algo para ter realmente um acompanhamento e conseguir transformar a vida das crianças ali, né? Para que não seja algo que ela vá um sábado e aí fique em 2 sem ir. E tem crianças que realmente vão e, assim,
Tem uma que vai lá, que ela fala assim, meu pai tá falando que é pra eu levar meu colchão e dormir lá. Que quando é dia de sábado, quando a gente chega de manhãzinha, ele já tá lá na quadra, lá, tem um monte. bonitinho. Eles não veem a hora de chegar o horário de sábado pra participar, sabe? E Excelente. tem sido um dia só, mas, como o Luquinhas falou, ano que vem, se Deus quiser, a gente ampliando, tendo mais horários e mais dias, vai ser algo bem legal. Uma bênção, realmente. Bom, o futebol, a gente não precisa dizer que as crianças amam, ficam aí encantadas, adoram. Sim. Agora eu quero saber o seguinte, como é feito esse trabalho de evangelização com essas crianças? Como que vocês levam a palavra de Deus? Como que vocês inserem neste contexto? Porque assim, a gente viu ali, é tudo muito alegre, né? Aquela correria, bola, criança sim. correndo, não sei o quê, mas como que vocês trazem essas crianças para o Senhor? Sim, a gente tem uma oração que é sempre no começo dos treinamentos. Eu acho que durante a oração, claro, a gente acredita que tem um poder que pode tocar na vida das crianças, né? Eu e o Nelsinho, a gente até encoraja as crianças mesmo, depois de um tempo, a liderarem oração. Então, hoje em dia, no começo, eu e o Nelsinho, a gente praticamente não ora mais e a gente escolhe uma criança para liderar a oração. E a gente sempre tem um versículo do dia também, que a gente compartilha com as crianças. A semana passada, a gente conseguiu algumas bíblias na APECOM, acredito, na APECOM, que a gente entregou também. E a gente faz desafios, assim, às vezes, sabe? Teve um final de semana que a gente entregou o versículo do dia e falou assim, ó, quem voltar com o versículo do dia decorado, né, vai ganhar um brinde, vai ganhar uma lembrança, né? Voltaram? Voltou, teve um menino que voltou. Sim, que voltou e ganhou um brindezinho. Então a gente é de uma maneira leve, né, entregando a palavra de Deus, sem puxar, sem empurrar a nenhuma criança, mas assim, lá nos Estados Unidos a gente tem um monte de crianças que também não tem contato nenhum, né? Mas ainda lá nos Estados Unidos, pelo fato geograficamente de ser na igreja, né, a pessoa entrando ali já tem uma conexão, né, com a igreja, né, a gente manda um endereço, Saddleback Church, né, vamos lá visitar, tal. E aí depois de um tempo, né, existe o convite, né, para frequentar a igreja, tal. E lá nos Estados Unidos, 17 jogadores já se batizaram através da igreja. Então, claro, isso parte, né, da criança ou dos pais, né, a tomarem essa decisão, mas 17 jogadores já foram batizados. E nesse grupo que vocês têm aí com os pais, né, que você disse que Sim, tem, vocês também evangelizam ali, falam alguma coisa de Deus? Ou como os pais também recebem o fato de, assim, as crianças vão jogar futebol, mas aqui também falamos de Deus? Como é isso? O projeto, quando o Luquinhas falou, quando as crianças chegam, a gente já faz essa oração, assim, algo muito legal, que quando o Luquinhas me explicou do projeto lá fora, a gente participar junto com eles, assim, no futebol, tipo, a gente joga também. Então, por exemplo, a maioria dos voluntários que fazem parte são pessoas bem próximas da gente, porque a gente tem muito receio também de ser uma referência ruim, né? E o projeto, ele tinha tudo para crescer de uma forma muito rápida aqui no Brasil, porque o futebol é o que todo mundo gosta, né? Então, muitas pessoas queriam se aproximar e, vamos fazer isso, aquilo, e a gente tem esse cuidado para a gente nunca perder essa essência, né? Que é Jesus. E todas as pessoas que estão ali envolvidas, elas jogaram futebol profissionalmente, a maioria jogou futebol profissionalmente, se não jogou, ama futebol. Entendi. Então, quando as crianças jogam, a gente participa com elas, a gente joga junto com elas, e sempre no momento quando a gente encerra, a gente faz essa oração, mas a gente sempre deixa uma mensagem através do jogo. Então, por exemplo, teve um momento que foram meninos novos lá, que eram muito bons de bola, e driblava todo mundo, e ficava, eu sou o melhor daqui. Aí eu peguei o colete, falei, Luquinhas, Aí eu peguei o colete, dei para um outro amigo nosso, Gomes, pro Fly, que jogam profissionalmente também, a gente fez o nosso time. A gente jogava, ficava 10-0 pra gente. E aí no final a gente falava, né, Jesus, ele falou que a gente não pode falar que a gente é melhor do que alguém, né? Então, assim, através desse exemplo a gente consegue evangelizar de uma forma visível, né, que eles conseguem ver através do nosso exemplo. E aí, na semana retrasada, se eu não me engano, teve um dos meninos, como eu falei, a gente sempre faz os sorteios. Um dos meninos, ele ganhou um prêmio, e aí no momento que ele ganhou um prêmio, ele falou assim,
eu ganhei na semana passada. Esse prêmio eu quero entregar para um amigo meu. Que demais, tá vendo? Vai E plantando ali, não E é? aí ele foi e entregou, abraçou o menino. Então, assim, as crianças, elas estão... A gente tem visto ela fazer tantas coisas que a gente tem sido evangelizado. É. A gente vê, quando a gente chega e fala, qual que é o maior propósito do projeto? Aí elas falam, pô, é Jesus, é respeito, é não falar palavrão, é educação. Elas mesmas falam. E aí a gente tem sido muito tocado. Acho que a gente vai lá e... Às vezes a gente acha que a gente está doando, mas na verdade é a gente que está recebendo, não é isso? Sim, exatamente. É exatamente isso. Gente, é o seguinte, como eu disse para vocês, assim, a gente tem as participações aqui no nosso programa. Hoje tem bastante gente, viu? Tá todo mundo aí gostando. Claro, o assunto é ótimo, né? Olha, temos perguntinhas aqui, ó. Temos a Elza, que está lá em Minas Gerais, Marinaldo, que está no Piauí. Catarina, bom dia. Luiz Vaz perguntou, disse aqui, graça e paz. Quem começou esse projeto nos Estados Unidos? Foi o Justice do Workson. O Justice, Jesus, através da campanha de fé do Rick Warren, né, ele começou esse projeto. Ah, muito bem. Olha só aqui, ó. Vem para a Zona Leste, as crianças precisam muito. Também disseram aqui, a Catarina disse pra gente. Dimas, graça e paz, Jesus abençoe sempre vocês. Guilherme, aqui hoje faço parte da IP de Niterói, antes era membro da IPP e tive a oportunidade de realizar essas atividades. Olha só, lá no Peru, foi uma bênção. Olha, que trabalho lindo. Olha aqui, a Catarina disse, que trabalho lindo, que Deus abençoe vocês. Amém, amém. Gente, obrigado. isso eu acho que é incrível, né, assim, vocês terem esse retorno. Vocês, por exemplo, essa atitude desse menino, tipo, eu ganhei semana passada, não, eu vou doar, né, porque assim, vocês estão plantando ali, sem dúvida, uma semente diferente no coração dessas crianças que precisam tanto. E vocês têm jogadores parceiros, né? Jogadores famosos, parceiros, assim. Você fez esse contato, você procurou esses jogadores? Porque quando você fala, a ideia, vou levar o projeto para o Brasil, mas seria interessante ter esse apoio? Por quê? Então, lá nos Estados Unidos tem lá do projeto, 7 jogadores chegaram ao profissional, né, assinaram contratos profissionais, e um deles é o Matthew Hopp, né, que ele é, assim, muito cristão, né, assim, visivelmente, né, pela maneira que ele vive, as atitudes dele. Hoje ele ajuda o projeto financeiramente, ele é um dos mantenedores lá, e a gente acredita o Brasil por ser, junto com os Estados Unidos, é um dos maiores países cristãos também, que muitos jogadores iam ser tocados, né? Muitos jogadores vieram dessa realidade que a gente está agora, que é nas comunidades, né? Alcançaram, né? E querem, exaltar o nome de Jesus, né? E 2, às vezes, darem de volta alguma coisa para a comunidade. Então, esse contato com os jogadores foi mais pelo Nelsinho, né? Eu joguei no São Paulo, mas eu era o mais novo, né, que ele. E a gente perdeu o contato, assim, 2 jogadores que estão com a gente hoje, a gente não falava por anos, né? Um é o Diego Carlos, né? E o outro é o Lucas Moura, que recentemente a gente teve a oportunidade, ele convidou a gente para um estudo bíblico na casa dele, né? E a gente teve a oportunidade de, entre a família dele e os amigos dele, de compartilhar do projeto. E ele falou assim, futebol e Jesus, minhas 2 paixões, tô dentro, né? Então, o Nelson pode contar um pouco de como a gente chegou também neles. O Diego, na verdade, nós jogamos junto, né? O Diego, ele infelizmente não foi para a Copa do Mundo, que ele acabou rompendo o tendão do calcanhar. Era para estar disputando a Copa, talvez poderíamos ter sido campeões. E quando eu falei com ele sobre o projeto, na verdade, quando o Luquinhas me contactou, ele falou, é um projeto assim, eu falei, não, beleza, vamos orar e eu vou começar a falar com algum pessoal que eu conheço. E aí eu falei com ele e, eu jogo em time pequeno, aqui no Brasil. As pessoas já ficam pedindo camiseta, ficam pedindo um monte de coisa. Então imagina o Diego, o Lucas, o tanto de gente que fica, né, falando um monte de projeto, um monte de coisa toda hora, eles meio que não vivem. Aí eu mandei pra ele falou, eu vou te falar, o que me mandam de projeto, que me mandam de coisas pra ajudar, mas assim, Deus me tocou de uma forma que eu quero colocar a minha imagem através do projeto. Né, ele falou, porque, que nem o Lucas falou, é Jesus e é futebol, são 2 coisas que eu amo, né? Jesus transformou minha vida e o futebol foi o que me deu a minha carreira, foi o que, né? Claro. E aí ele falou, então eu tô junto. Aí o Lucas a gente estava em contato com ele, eu sempre falava pra ele, Lucas, posta um vídeo, Lucas, faz isso, daí de vez em quando ele postava e tal, aí chegou um momento que ele falou assim, eu não quero ficar postando porque as pessoas me veem como uma boa pessoa, então eu não quero postar sobre algo que eu não sei exatamente o que é.
eu quero conhecer o projeto, eu quero Olha, isso ajudar é no incrível. projeto. Não, é algo incrível, assim, o Lucas é uma pessoa que você consegue ver Jesus na vida dele. Diferenciado. Ele falou, eu não quero só postar sobre algo que eu não tô ajudando, eu não quero só postar sobre algo que eu não sei exatamente o que é. Ele falou, eu quero ajudar, eu quero participar, eu quero, sabe? Aí sim, eu vou começar a ajudar mais, vou postar mais. Aí foi quando a gente foi na casa dele, a gente falou do projeto. E aí ele conheceu melhor. Conheceu melhor, e ele é um cara que, ele ama futebol, mas o futebol tá aqui, Jesus tá aqui pra ele, aí amém. ele abraçou. E o Lucas deixou um recadinho, vamos ver o Lucas Moura? Vamos lá. Fala pessoal, aqui é o Lucas Moura que está falando, fazendo esse vídeo para parabenizar o pessoal do Play Higher por este projeto maravilhoso, esse projeto que dá oportunidade para muitas crianças jogarem futebol gratuitamente, e o principal disso, também ouvir sobre a palavra de Deus, sobre o amor de Jesus, que é o que transforma as nossas vidas. Parabéns também pela expansão pelo Brasil, e que Deus abençoe, que esteja guiando, cuidando deste projeto cada vez mais, tá bom? Um abraço aí para o pessoal da Play High do Brasil e também de Los Angeles. Fiquem com Deus. Ah, valeu, Lucas, muito sensacional. Ele falou ali que tomara, né, que Deus abençoe a expansão deste projeto. A ideia é essa, é expandir. Hoje vocês estão ali na comunidade, né, na Zona Oeste, mas também querem atuar em outros lugares, não só de São Paulo, mas também fora de São Paulo? Fora de São Paulo também, com certeza. Acho que Jesus e como eu falo isso, às vezes vem a palavra em inglês, mas necessidade de Jesus está em todos os lugares do mundo, né? Então a gente quer levar a plataforma do Play Higher não só, até mesmo no Brasil, mas para outros países também. Até a Saddleback, lá dos Estados Unidos, tem um campus em Buenos Aires. Buenos Aires, a Argentina é um país do futebol também, e precisa muito de Jesus, eu tenho certeza, como todos nós. Então a gente tem esse sonho. Se é isso que Deus vai abrir as portas, a gente não sabe, né? A gente quer viver os sonhos de Deus, mas a gente acredita que é possível. Tomara, se Deus quiser. Gente, olha, vou colocar aqui na tela novamente o Instagram do Play Higher. Aí também está o telefone, se você tem mais curiosidades, quer saber mais sobre este projeto incrível, é só entrar aí no Instagram ou mandar uma mensagem. Com certo? certeza, com certeza. Meninos, é o seguinte, eu quero presentear vocês. Uau. Olha só, este livro aqui, ó, Futebol é Bom para Cristão. É aqui da nossa editora Ezion, aqui a nossa editora missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Muito obrigado. Eu espero muito que vocês façam um bom uso deste livro. Que futebol é isso? É bom para cristão? É isso mesmo? Sim, com certeza. Muito Futebol importante. É bom. Jesus é muito mais. E vamos que vamos. Ah, que demais, gente. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui no Tudo Mais. Foi com muita alegria, assim, e encantamento, juro para vocês, assim, que a gente conheceu um pouco mais desse projeto que começou lá em Los Angeles, né? Que você conheceu e que Deus te colocou lá para trazer para cá, Amém. que vocês façam cada vez mais a diferença Amém. na vida dessas crianças. Assim seja. Amém. Muito obrigado pela plataforma da gente compartilhar aqui. Né? Quando eu recebi o convite de vocês, foi incrível. Eu falei pro Nelson, a gente estava ansioso de vir compartilhar Que e bom. que a gente consiga impactar a vida de bastante gente. E Aí. Deus preparou para que desse tudo certo, né? Até tivemos no dia bom, e se Deus quiser transformar a vida de muitas crianças aí. Se Amém. Deus quiser, na próxima vez que vocês voltarem aqui, esse WhatsApp vai estar assim, tipo, com 500 crianças. Amém. que assim seja. Obrigada, gente. Obrigado Fiquem com vocês. Deus. Obrigada Obrigado, mesmo, de viu? verdade. É o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo. É